Boa noite. Boa noite. Governo Lula enfrenta impacto direto na produção de alimentos e vê a fome agravar no país. Garimpo ilegal usa métodos inadequados que poluem o meio ambiente e está espalhado em mais de 400 pontos em áreas indígenas. Olimpíada de Paris 2024 leva a sustentabilidade como um dos temas centrais e vira modelo para outras competições esportivas. Entrevista com a mestra em comunicação Camila Cabello busca entender como manifestações artísticas promovem a sensibilização ambiental. E também como principais blocos socioeconômicos no mundo se comportam diante de pactos ambientais como a COP30. Tudo isso você acompanha agora no LB News. Seja muito bem-vindo a esta edição do LB News. E nós começamos nossa programação com o tema sustentabilidade, que ganhou destaque no esporte, com eventos como as Olimpíadas e a Copa do Mundo se tornando plataformas para práticas sustentáveis. A Olimpíada de Paris 2024 seguiram um novo padrão usando 100% de energia renovável em locais de competição e na Vila Olímpica. Além disso, as iniciativas para limpar o Rio Sena e promover mobilidade urbana sustentável também fizeram do evento um palco para a sustentabilidade. Entretanto, a Copa do Mundo de 2026 apresenta desafios adicionais para a adoção dessas práticas, evidenciando a necessidade de planejamento e colaboração internacional. O evento futebolístico terá 3 países sedes, o que demanda ainda mais esforços e investimento na mudança de hábitos. Agora, quando falamos de sustentabilidade, pensamos muito no verde e no meio ambiente, mas também é necessário falar da parte social. A fome é um assunto de extrema importância que assola diversos brasileiros. Você, telespectador, já passou fome? A nossa repórter Isabela Ostolin foi até o centro de Santo André, no ABC Paulista, para saber a opinião das pessoas sobre o tema. Isa, conta pra nós o que você descobriu. Você sabe o que significa fome? Você já passou fome? Você acha que os governos têm ações o suficiente para combater a fome no Brasil? O Brasil está há 6 anos no mapa da fome, então hoje a gente veio aqui no centro de Santo André, no ABC Paulista, conversar com as pessoas e ver o que elas entendem sobre o tema. Você sabe o que significa fome? Tipo, o que é fome para você? Não sei, nunca passei fome. Nunca passou fome? Você acha que o governo tem ação suficiente para combater a fome no Brasil? Não, Por quê? porque senão não haveria fome. Você sabe o que significa fome? Fome? Sim. O que para você é fome? Tem pessoas que têm fome de comida, fome de conhecimento. É alguma necessidade que a pessoa tenha. Eu entendo isso. Você já passou fome? Já, Já? mas não de comida. Você acha que o governo tem ação suficiente para mudar o quadro de fome no Brasil? Não tem ações. Eu acho que falta muito e falta chegar em lugares onde realmente as pessoas têm necessidade. Para mim, tem 2 tipos de fome, né? A estrutural, que é aquela que você tá com aquela desnutrição mesmo, né? Que precisa complementar, precisa de vitaminas. E aquela fome que eu quero ir ali no McDonald's comer um lanche agora, né? Sobre essa fome estrutural, né? Você já passou fome? Graças a Deus, não. Nunca passei. Você acha que o governo tem ações suficientes para combater a fome no Brasil? Eu acho que não em todo o território nacional. Eu acho que em algumas localidades sim, em outras não. Mas mesmo nos grandes centros urbanos, né? Saindo um pouquinho dos centros urbanos, eu acho que deixa muito a desejar. Significa quando a pessoa ela pode até se alimentar, mas não tem nutrientes, não leva ela a uma saúde aquilo. Ela pode ter a comida, ela pode ter uma bolacha em casa, mas aquilo não é saudável para ela. Vocês já passaram fome ou conhecem alguém que já passou fome? Conhecemos. Conheço. Vocês acham que o governo tem ação, iniciativa suficiente para combater a fome no Brasil? Não. Eu acho que não. Por quê? Porque eles oferecem alimentos, mas não alimentos saudáveis. Eles oferecem a oportunidade, mas eles não dão algo que vai ser bom para a população. Eu penso que vai muito na direção de fazer uma propaganda de que vai combater a fome, que vai solucionar, só que na hora de botar a mão na massa mesmo, na prática, é uma coisa totalmente marginalizada e que eles contribuem para essa marginalização, não fazendo propostas que realmente ajudam nisso daí. O presidente Lula assinou um decreto que cria o Programa Brasil Sem Fome no final de setembro em Teresina, no Piauí. O novo programa do governo prevê a retirada do país do mapa da fome novamente, com meta até 2030.
O Brasil saiu do mapa da fome em 2014 e sustentou a posição até 2018. Acompanhe a reportagem de Daniel Tóquio. O Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, enfrenta uma nova ameaça que vai além das questões econômicas. A crise ambiental, marcada pelas mudanças climáticas e o desmatamento, tem impactado diretamente a produção de alimentos agrícolas e agravando a fome no país. A crise ambiental ela vai afetar diretamente na segurança alimentar do nosso Brasil. Quando ocorrem essas mudanças climáticas, então muita seca, inundações, isso vai impactar diretamente na produção agrícola, fazendo com que o valor dos alimentos eles se elevem, então vai ter um aumento muito grande nos preços. Isso vai prejudicar diretamente, piorar a situação da fome no Brasil. Entre 2019 e 2021, o Brasil retornou ao mapa da fome, com 15,4 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave. Esse cenário é agravado não apenas pela desigualdade social, mas também pela destruição dos recursos naturais e pelos efeitos das mudanças climáticas. A relação entre a crise ambiental e a fome vai muito além das produções agrícolas. Os impactos recaem desproporcionalmente sobre as populações mais pobres, que já vivem nessa situação de vulnerabilidade. Destacar que o Estado brasileiro tem o dever constitucional de garantir o direito à alimentação adequada para todos os cidadãos. E isso envolve não apenas políticas de redistribuição de renda, mas também ações que considerem os impactos das mudanças climáticas na produção de alimentos. O governo, leia-se, Poder Executivo, pode criar e fortalecer programas de segurança alimentar, como Bolsa Família, que reduzem a fome a curto prazo, e também promover incentivos para práticas agrícolas sustentáveis, como a agroecologia e projetos de recuperação ambiental. Soluções estão sendo discutidas para enfrentar a fome com a justiça social e sustentabilidade. Políticas de incentivo à agricultura sustentável, projetos de agroflorestas e tecnologias que promovem o uso racional dos recursos naturais são exemplos de como podemos alinhar a produção de alimentos com proteção ambiental. Políticas públicas que promovam não só a redistribuição de renda, mas também o incentivo a uma agricultura mais sustentável e a produção de alimentos que respeitem o meio ambiente, garantindo assim a segurança alimentar de uma forma mais sustentável. Combater a fome no Brasil exige mais do que redistribuição de renda. É preciso integrar políticas de justiça social e sustentabilidade ambiental, garantindo que as futuras gerações possam viver em um país com segurança alimentar e equilíbrio ecológico. Nesse momento, nós temos grupos de pessoas que precisam de um atendimento primário, então elas precisam de um suplemento, precisam do acesso à alimentação, precisam de comida no prato e, posteriormente, a gente pode fazer políticas públicas para que essa situação não mais aconteça, promovendo isso junto da área médica, farmácia, nutrição e dentro de um ambiente sustentável, né, e que traga a saúde das pessoas no seu cotidiano sem ter que se preocupar com todos esses detalhes que a gente tem na nossa vida. A COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, acontece no próximo ano. Como os blocos econômicos reagem aos principais pactos ambientais, você vê agora. Vamos diretamente com a nossa repórter Isabela Ostolin, que tem mais detalhes. Boa noite, Isa. É isso mesmo. Boa noite, Ana. Boa noite, Felipe. Bom, a COP30 se trata da 30ª edição da maior conferência do clima no planeta. Ela reúne líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para discutir ações sobre o combate às mudanças climáticas. Entre eles se incluem redução da emissão de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático para países em desenvolvimento, tecnologias de energia renovável, justiça climática e preservação a florestas e a biodiversidade. Sendo este último tópico muito importante para nós, lembrando que a Amazônia o Brasil é o maior detentor de florestas tropicais do mundo e a COP30 será sediada aqui, em Belém do Pará, no Brasil, em novembro de 2025. Então, se trata de uma oportunidade histórica para o Brasil reafirmar o seu papel de liderança nas negociações sobre mudanças climáticas e sustentabilidade global. Temos que lembrar também que o estado do Amazonas apenas esse ano registrou mais de 21 mil queimadas, tendo o pior índice em 26 anos. Também registrou mais de 26 mil quilômetros quadrados de florestas degradados, o que equivale a quase o estado inteiro de Alagoas.
Em pronunciamento sobre a sede da COP30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, abre aspas, agora nós vamos discutir a importância da Amazônia dentro da Amazônia, discutir questões indígenas vem dos indígenas e discutir questões dos povos ribeirinhos vem dos povos ribeirinhos e como eles vivem, fecha aspas. O Brasil, como anfitrião, tem a oportunidade de liderar a luta contra as mudanças climáticas e garantir um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Além disso, com a sede sendo aqui, temos a oportunidade de atrair novos investimentos para projetos sustentáveis, desenvolver novas tecnologias e fortalecer a nossa posição como líder global na área ambiental. De acordo com estimativas da FGV, é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes nos principais dias de convenção. Volto com vocês aí no estúdio. Não é de hoje que artistas utilizam seus talentos e trabalhos para manifestar suas opiniões e principalmente para gerar reflexões ao público. Agora vamos acompanhar a repórter Isabela Stolin em uma entrevista que busca entender mais sobre as manifestações culturais utilizadas como forma de sensibilização ambiental. Hoje a gente está aqui na Universidade Municipal de São Caetano do Sul e vamos entrevistar a professora e doutora e comunicóloga Camila Cabello sobre a questão das manifestações culturais como forma de protesto. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre as manifestações culturais, o que são elas? Manifestações culturais são formas de expressões artísticas e populares, né, que são usadas de alguma maneira para comunicar algo, né, ou para resistir a algo, ou para se colocar diante de algo. Essas manifestações elas surgem de diversos contextos e assumem diversas formas dentro da sociedade, como música, dança, teatro e até a moda, né? E cada uma delas usa símbolos diferentes para representar coisas diferentes diante das causas a que elas se referem. Como você vê a evolução da arte como forma de ativismo social e ambiental ao longo dos anos? Historicamente, a arte tem desempenhado um papel muito importante nos movimentos de resistência, né? Então, a gente vê exemplos como, por exemplo, o tropicalismo e a música popular brasileira durante os anos 60 e 70, como movimento de uma manifestação popular de resistência à ditadura, né? Ou, por exemplo, nos Estados Unidos, o hip hop, o movimento hip hop nos anos 70, como manifestações culturais de resistência, né, à exclusão e à desigualdade social. Quais características da comunicação e da arte as tornam especialmente eficazes para abordar temas de preservação ambiental e direitos humanos? Bom, a arte ela tem por si só diversas formas de expressão, diversos recursos, instrumentos que tornam viável abordar qualquer assunto, na verdade, né? Mas para situações climáticas, ela permite a gente recriar cenários onde a gente possa imaginar situações ou refletir sobre situações que estão acontecendo no mundo. Você pode compartilhar exemplos de obras ou movimentos que causaram grande impacto na conscientização ambiental? A gente tem algumas obras que causam impacto nessa perspectiva ambiental, como, por exemplo, uma obra no Museu da Manhã que chama A Maré, que é uma obra onde o mar é composto de plástico, né? Uma praia reproduzida e o mar é composto de plástico. Então, traz a discussão sobre a poluição dos oceanos e sobre o destino a que nós estamos previstos aí, dado o descuidado que a gente tem com os nossos oceanos, né? Além disso, tem uma outra que se chama Ice Watch, do Olafur Eliasson, que ele trouxe blocos de gelo do Ártico para lugares que são grandes cidades, grandes polos urbanos, para que as pessoas observem aquele gelo derretendo em tempo real e tenham uma conscientização sobre o aquecimento global e sobre o derretimento das calotas polares, né? Então são obras bem legais aí para a gente pensar essa representação sobre as questões ambientais.
Na sua opinião, como a arte contribui para ampliar o diálogo entre diferentes grupos sociais sobre questões ambientais? A arte e as manifestações culturais, elas são veículos poderosos para a conscientização ambiental, porque elas inspiram reflexão, elas inspiram ação, elas promovem novas ondas de comportamento que são capazes de alterar a realidade, né? Então elas podem ser consideradas motores propulsores para modificação da realidade. A ocupação de espaços públicos pela arte pode gerar maior engajamento nas causas ambientais? De que forma que isso ocorre? A gente tem essa linguagem, essa forma de fazer arte que chama site specific, que a gente tem o uso desses grandes locais públicos para que se faça obras de arte, né? Então a gente tem um monte de exemplos interessantes, como por exemplo o artista que eu não me lembro o nome, mas que ele embrulhou prédios com tecido. A gente tem outro artista que colocou uma instalação que é um bloco de aço no meio de uma praça, né? Então a gente tem esses modos de fazer arte que são impactantes. Então quando se pensa eles para questões ambientais, a gente pode ter uma eficácia bem bacana, porque a gente traz a arte para o espaço público ao invés de esperar que o público venha até o museu para ter contato com aquela mensagem, né? Então a gente está tornando a arte mais acessível e a sua pauta mais acessível ao público. Quais desafios os artistas enfrentam ao integrar temas de sustentabilidade nas suas obras? Os desafios que os artistas enfrentam para abordar temas de sustentabilidade nas obras, eles são muitos, né? Um é o fato de que se você vai usar, por exemplo, um espaço público para fazer um site específico, você precisa do espaço público, e aí não é fácil você conseguir uma autorização para você fazer intervenções gigantes ou de um tamanho significativo no espaço público, né? Além disso, tem a questão de como lidar, como manejar os próprios instrumentos, né? A gente vai ter, por exemplo, uma instalação numa Bienal, que já nem lembro qual e também já nem lembro mais qual artista, mas a gente era de uma artista latina, uma estufa feita dentro do pavilhão da Bienal com diversas plantas que era uma arquibancada, duas arquibancadas assim de plantas, a gente passava no meio, e aí era justamente para pensar a questão de sustentabilidade, de como a gente está produzindo os nossos alimentos, e ali aquele manejo das plantas vivas para fazer a obra de arte era bem difícil, né? Dava um trabalho aí. Como o ativismo ambiental é percebido em grandes eventos culturais, como festivais de música, em comparação com o impacto da arte urbana em comunidades locais? Eu imagino que tenha uma boa receptividade, porque são causas que tocam todas as pessoas, né? A gente tem uma parcela de negativistas da sociedade que não se importa com isso, mas essa parcela normalmente é uma parcela de gente que é poderosa, que está nas grandes corporações, que realmente não tem interesse em tratar essa pauta, as pautas ambientais, né? Então, quando você fala de público geral, acho que a recepção deve ser bem bacana, deve ser bem acolhida, né? Mas quando a gente fala nos negacionistas, nos poderosos, aí outra coisa. Como você enxerga a colaboração entre artistas e movimentos sociais na criação de intervenções que sensibilizem sobre a crise climática? Os movimentos sociais, eles estão muito presentes nos movimentos artísticos, né? Se você der uma volta numa Bienal de arte nesses últimos tempos, você vai perceber o quanto que os movimentos sociais estão ocupando os espaços artísticos da nossa sociedade, né? Então, são duas vertentes da sociedade que se conversam muito bem, justamente porque nós estamos falando em uma expressão que é a arte, que é a cultura, que vem dizer o que esses movimentos sociais querem
nas suas pautas, né? Então, são duas vertentes que se fomentam aí. Muito obrigada, Camila, pela entrevista. Voltamos com vocês aí no estúdio. O garimpo ilegal é uma das práticas mais devastadoras para o meio ambiente e comunidades indígenas na Amazônia brasileira. Espalhado por mais de 400 pontos identificados, o garimpo ocorre principalmente em áreas de fronteiras, terras indígenas e unidades de conservação, com destaque para a terra indígena Yanomami, na região do Rio Tapajós. A extração ilegal de ouro utiliza métodos rudimentares e químicos tóxicos, causando contaminação de rios e solos, desmatamento e impactos irreversíveis à biodiversidade. Além disso, a presença de garimpeiros ilegais em terras indígenas compromete a segurança alimentar e a saúde das comunidades locais. Na terra Yanomami, por exemplo, estima-se que mais de 20 mil garimpeiros atuem ilegalmente, expondo os indígenas ao mercúrio e a doenças transmitidas por forasteiros. Embora o governo brasileiro realize operações de fiscalização, como as liberadas pelo IBAMA e pela Polícia Federal, o combate ao garimpo ilegal enfrenta desafios logísticos e políticos. Muitos garimpeiros se deslocam rapidamente entre áreas de difícil acesso e até cruzam fronteiras internacionais para escapar da fiscalização. A valorização do ouro no mercado global também incentiva a expansão da atividade, atraindo investimentos ilícitos e perpetuando crimes ambientais e sociais. Especialistas defendem maior articulação entre órgãos ambientais, forças armadas e cooperação internacional para combater o garimpo ilegal. A criação de tecnologias de monitoramento e a implementação de políticas públicas mais rigorosas são fundamentais para proteger a Amazônia e seus povos. Contudo, enquanto essas medidas não forem implementadas com urgência, o garimpo ilegal continuará sendo um dos maiores desafios para a preservação da floresta e seus habitantes. Termina agora mais uma edição do LB News. Essas e mais notícias você acompanha em nossas redes sociais e no YouTube. Eu sou a Ana Beatriz Araújo, ele é o Felipe Souza e muito obrigada pela sua companhia. Até mais. Boa noite. Boa noite.